Boa tarde a todos vocês, participantes da primeira jornada online do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. O meu nome é Marcela Mansur Alves, eu sou professora do Departamento de Psicologia da UFMG, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG e também coordenadora do Laboratório de Avaliação e Intervenção na Saúde, o LAS. Atualmente eu também sou membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês do livro que eu lancei no meio do ano e que estou fazendo um novo lançamento na jornada do IBAP, tá? Contar para vocês um pouquinho sobre o livro, qual é a proposta do livro, tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, que é o livro Intervenção Cognitiva dos Conceitos e Métodos, as Práticas Baseadas em Evidências para Diferentes Aplicações, que foi lançado no meio desse ano, no meio de 2020, pela Tecer Editora, Centro de Saberes Compartilhados, né? Então aí a gente tem a capa do livro, vocês estão aí vendo a capa do livro, que foi organizado por mim e pela minha colega, a professora Júlia Beatriz Lopes Silva. Esse livro é um livro muito diferente de tudo que vocês vão encontrar acerca de intervenção cognitiva aqui no Brasil, né? A gente tem aí nesse livro um conjunto de tanto de autores quanto conteúdo que é sem igual, né? Então a gente conseguiu reunir os principais pesquisadores e também profissionais que trabalham com intervenções cognitivas no Brasil para diferentes aplicações e para diferentes faixas etárias, né? Então a gente conseguiu um feito que até então não existia, né? Um conteúdo assim tão sistematizado, como se fosse um compêndio acerca das intervenções cognitivas e protocolos de intervenção cognitiva com evidências cientificamente baseadas, né? Então esse livro ele vem de um projeto que nasceu no meu doutorado, né? A percepção de uma lacuna de um material que pudesse responder às principais questões de pesquisa e dos profissionais que trabalham no ramo das intervenções cognitivas, e aí estou falando de profissionais que trabalham com reabilitação, com treino e com estimulação mental. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês aí mais para frente, tá? Então esse livro vem reunir tudo isso, assim, é um livro que de verdade, de fato, é bastante diferente do que existe hoje publicado no país. Só para contar um pouquinho para vocês como que o livro está dividido, né? A gente tem aí 3 partes, né? Esse livro ele é formado, na verdade, por 3 grandes partes. A primeira parte do livro, que traz capítulos associados aos principais conceitos e aos principais métodos de pesquisa na área de intervenção cognitiva. Então, são capítulos que versam sobre diferenças conceituais entre reabilitação, intervenção e estimulação mental, o que é uma validade do treino, durabilidade, generalização, o que a gente precisa em termos de plasticidade, o que a gente tem em termos de plasticidade que sustente o resultado desse tipo de intervenção, né? Como que o sistema nervoso central ele responde a essas intervenções. A gente tem um capítulo sobre métodos para se pesquisar acerca de eficácia de intervenções, né? E também como analisar dados decorrentes de estudos de intervenção. Isso tudo faz parte da primeira parte do nosso livro. Na segunda parte, a gente traz o treinamento cognitivo de múltiplos domínios, né? Então, como que outras intervenções que não têm foco primário na cognição humana, como que elas têm efeito, ou se têm efeitos para a cognição. Então, nessa parte nós temos capítulos sobre o uso do mindfulness e os efeitos do mindfulness para o melhoramento cognitivo. Nós temos capítulos sobre o treinamento musical e os efeitos na cognição, o treinamento físico e os efeitos da cognição, o uso de medicamentos para aprimoramento cognitivo. Então, tudo isso faz parte desse segundo conjunto de capítulos do nosso livro. E na terceira parte, a gente tem as aplicações, a gente tem aí os protocolos de treinamento cognitivo, focando especificamente em funções cognitivas para diferentes
aí diferentes aplicações, tanto crianças quanto adultos e idosos, e para diferentes problemáticas. Então, nós temos protocolos de intervenção para funções executivas, para crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para idosos saudáveis, para idosos com comprometimento cognitivo, para idosos institucionalizados. Nós temos também autores que abordaram o uso das intervenções cognitivas para crianças com transtorno de aprendizagem da matemática. Então, tem assim, um rol, né, muito grande de assuntos, de conteúdos que estão todos compilados nesse livro que, no final das contas, traz aí um resultado sensacional, né? E aí, para apresentar um pouquinho melhor para vocês o livro, né, vou falar rapidamente sobre os autores e também sobre os capítulos, né, eu também escrevi capítulos nesse livro e eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos que eu escrevi, né, alguns dos capítulos que eu escrevi para esse livro, só para vocês terem uma ideia, né, do quão importante essas questões são. Então, falando um pouco dos autores, né, nós temos autores que são bastante renomados na área de neuropsicologia, né, nacionalmente, e também autores que trabalham com psicologia cognitiva, com terapia cognitiva, autores que trabalham com diferenças individuais, motivação, personalidade, tudo biólogos, né, e farmacêuticos, todos muito assim, escolhidos com muito cuidado para compor o nosso livro por conta da expertise que essas pessoas têm aí em cada um dos conteúdos que foram cuidadosamente selecionados, né? Vejam que a gente tem desde professores que trabalham no Nordeste, pesquisadores, até o Sul, né? Então a gente tem aí uma representatividade também nacional muito interessante, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês também ao final dessa apresentação que a Terceira Editora está dando como parte, né, dessa atividade para os participantes da jornada do IBAP um código promocional para aquisição do livro, né? Então aguardem até o final que eu vou falar desse código para vocês, tá bom? E aí, só para vocês terem uma ideia, assim, o que são as intervenções cognitivas e para que elas servem, né? Então, intervenções cognitivas são todas aquelas intervenções sobre todas aquelas ferramentas, estratégias que a gente tem para poder promover mudanças na cognição. Essas mudanças podem vir através de uma compensação de déficits e de dificuldades existentes, através de uma tentativa de acelerar o desenvolvimento de algum processo cognitivo ou algum sistema cognitivo, e também podem ter um objetivo de restaurar dificuldades ou problemas cognitivos, atrasos cognitivos já instalados. Então, a gente tem tanto aplicações clínicas quanto aplicações não clínicas das intervenções cognitivas, e elas têm ganhado cada vez mais destaque internacionalmente, né? Vocês podem ver isso com um aumento crescente, um aumento cada vez mais vertiginoso de aplicativos que são conhecidos, por exemplo, como Brain Training, né? Esses aplicativos, eles entram aí num rol do que a gente chama de estimulação mental, né? Que estariam dentro desse guarda-chuva que são as intervenções cognitivas, né? Então, todo tipo de interferência que a gente faz ou que a gente ministra para promover ganhos na cognição, a gente está falando de uma intervenção cognitiva. E normalmente essas intervenções cognitivas, de uma maneira estruturada, né? Então, quando a gente vai para algum lugar em busca de uma intervenção cognitiva, seja na escola, seja numa clínica, seja num ambiente prática de exercícios, né, em grupos e tal, a gente está sempre buscando suprir uma dificuldade, né? Então, a nossa cognição ela é tão importante, né? O nosso processo cognitivo, atenção, memória, linguagem, planejamento, flexibilidade, habilidades matemáticas, isso tudo é tão importante, né, no nosso dia a dia, que a gente, quando a gente encontra problemas ou dificuldades ou atrasos nesses processos cognitivos, a gente acaba buscando, né, algo que possa nos auxiliar. Então, o profissional que trabalha com intervenção, por exemplo, né, ele está sempre tentando fazer com que
um paciente, né, idoso ou uma criança que chega até ele que apresente dificuldades cognitivas, né, ele está sempre tentando encontrar estratégias que vão minimizar o impacto dessas dificuldades no dia a dia dos seus pacientes, né, assim como pessoas que trabalham no contexto escolar podem trabalhar com intervenções cognitivas numa perspectiva muito mais preventiva, né? Então, se a gente, por exemplo, pensa em atividades na escola que possam já, ao mesmo tempo, estimular vários processos cognitivos, né? Enquanto a gente está ministrando essas atividades no conteúdo escolar regular, a gente pode estar facilitando ou potencializando o desenvolvimento cognitivo daquelas crianças, né? Antes até de apresentarem alguma outra dificuldade. Então, as intervenções cognitivas têm um impacto muito importante, porque a cognição é fundamental para a adaptação do ser humano, né, às suas várias demandas aí ambientais. Tá? Dentro das intervenções cognitivas, desse guarda-chuva de intervenções cognitivas, como eu disse para vocês, a gente tem 3 grandes grupos de intervenções cognitivas, que é o treino cognitivo, a estimulação mental e a reabilitação. Cada uma delas, né, com um foco específico, né? Então, em linhas gerais, e vocês vão encontrar mais detalhes no capítulo que eu trago isso no livro, em linhas gerais, quando a gente está falando de estimulação mental, a gente está falando de protocolos, de atividades, né, que tem mais um compromisso motivacional, né, geral, assim, de manter o engajamento das pessoas naquilo que a gente está propondo para ela e estimular o sistema cognitivo como um todo, né? Então a gente não tem um foco, por exemplo, em uma função cognitiva ou em algum aspecto apenas da cognição, a gente está querendo que a pessoa estimule o sistema como um todo, né? As estimulações mentais, elas normalmente têm uma característica, atualmente, elas têm uma característica muito mais lúdica, né? Muito mais interativa, então eu posso fazer isso sem um compromisso, né? Então eu não tenho nenhum tipo de problema, nenhum déficit cognitivo, em um atraso, mas eu quero jogar um joguinho aí para estimular minha cognição. Então elas têm aí essa função mais ampla, mais geral, né? De trabalhar com funções, várias funções cognitivas ao mesmo tempo. O treino cognitivo, por sua vez, ele é muito mais direcionado. Então, quando a gente está falando de treino cognitivo, a gente está falando que tem ali uma pessoa, né, que está tendo uma das suas funções cognitivas estimulada através de um conjunto de tarefas que foi pensado para estimular majoritariamente aquela função cognitiva. Os treinos, eles não têm um papel só de incidir sobre pessoas ou grupos clínicos, né? Então os treinos, eles também podem ser utilizados por crianças, idosos, né, que têm desenvolvimento típico, né? Então a gente pode pensar treinos, né? E os treinos têm protocolos extremamente estruturados, né? Então nos treinos a gente tem um regime de sessões, de duração, de intensidade, de frequência, que já é previamente determinado, e eles têm aí tem um conjunto grande de literatura apontando, né, para a eficácia de alguns desses programas de treinamento cognitivo. E a reabilitação tradicionalmente ela é direcionada para pacientes, né? Então para grupos clínicos que apresentam ali uma dificuldade, um déficit, um prejuízo cognitivo documentado e querem ali que através da reabilitação suprir, compensar ou restaurar alguma parte do seu sistema cognitivo, né? A reabilitação trabalha com foco muito grande na autonomia do paciente em como adaptar, em como ajustar a dificuldade que ele tem ou a necessidade que ele tem de uma intervenção em um aspecto da cognição para o dia a dia dele. Então a gente teria uma necessidade, teria um foco muito grande na generalização, né? na validade ecológica, no tanto que as tarefas envolvidas na reabilitação se aproximam do que ele faz no dia a dia dele, né? Que é um pouco aí diferente dos treinos cognitivos também. Mas só para falar geral, para vocês conhecerem um pouquinho essas diferenças de terminologia, encontrarão isso, por exemplo, né, lá no capítulo do livro, né? Então vocês podem ler um pouquinho mais sobre o assunto, tentar diferenciar e ver vantagens e desvantagens do uso de cada uma dessas grandes estratégias de intervenção cognitiva aí.
Além disso, um outro ponto que é discutido em um outro capítulo do livro são os conceitos aí de validade, transferência, durabilidade e generalização. Esse é um capítulo também que foi escrito por mim em colaboração com um coautor, e a gente trata, né, dessas principais questões que envolvem a área de intervenção cognitiva, né? O que seria uma transferência, quando a gente encontra, o que seria durabilidade de uma intervenção cognitiva, o que é generalização, o que é validade dos protocolos de treino. São questões muito atuais, são questões muito importantes para todo mundo que está envolvido na área de intervenção, né? Então, se eu estou trabalhando com intervenção que não seja cognitiva, mas eu quero conhecer um pouquinho mais sobre essa terminologia, porque é aplicada, né, a outros tipos de intervenção, por exemplo, a psicoterapia, é também bastante interessante que a gente saiba diferenciar, né? A transferência, por exemplo, a gente tem dois tipos, né? Uma transferência que é proximal e uma transferência distal. Então, a gente está fazendo um treinamento em memória episódica. Quando a gente encontra resultados em memória episódica, a gente tem ali um efeito de transferência do nosso treinamento, né, para resultados positivos em memória episódica. Mas se a gente faz uma intervenção em memória episódica e ganha, por exemplo, em atenção e ganha em memória de trabalho, a gente está vendo o que a gente chama de transferência distal, né? Então a gente treina uma função e tem resultados em outras funções que não aquela que foi alvo do nosso treino, da nossa intervenção. Isso é conceito de transferência. Então a gente tem que ver, por exemplo, que alguns treinos têm transferência distal, e não tem proximal, o que é estranho, né? Mas a gente teria treinos também com transferência, o mais comum, com transferência proximal e não transferência distal. Então a gente tem aí um rol, né, de desfechos distintos do treino, né? E isso diz pra gente o que é ou o que aquele protocolo de intervenção ele pode nos oferecer. Quando a gente está falando de durabilidade, a gente está falando o seguinte: será que os efeitos da nossa intervenção cognitiva eles duram para além do momento em que as pessoas estão fazendo a intervenção? Se eles duram para além desse momento, por quanto tempo eles duram, né? Qual que é a durabilidade dos efeitos que a gente consegue, né? E se eles não duram, né? Por que eles não duram? O que a gente tem que mudar no regime da nossa intervenção, né? No planejamento da intervenção para aumentar ou para ganhar em durabilidade? A gente tem também a generalização, né? A generalização é algo muito importante para quem trabalha na área de intervenção cognitiva, porque a gente não quer que a pessoa ela aprenda, ela pratique, né? Estimule uma função cognitiva só enquanto ela está fazendo o treino e só para aquela atividade que foi alvo, né? Que a gente usou para intervir. A gente quer que ela consiga transferir, que é um nome, né? Que normalmente a gente usa, mas não com a mesma ideia de transferência aqui, que ela consiga generalizar para atividade de vida diária, né? Então, uma criança que faz um treino em memória operacional, será que ela leva isso, por exemplo, para conteúdos escolares, né? Então, isso seria generalização. Então, algumas dessas questões são discutidas também no livro, né? E esse capítulo é muito legal porque ele vai chamar a atenção dos profissionais, dos pesquisadores, para questões que são hoje muito atuais na área de treino, na área de intervenção, desculpa. E, obviamente, né, uma pergunta que a gente coloca e traz o tempo todo no livro é por que buscar uma intervenção que seja cientificamente embasada, né? Então, quando eu estou trabalhando na prática, por que eu devo me preocupar com evidência científica para uma intervenção? Porque, na verdade, quando eu tenho um respaldo, né, científico para aquela intervenção que eu estou usando, né, eu tenho maior potencial de garantir resultados para os meus pacientes, para os meus clientes, né? Intervenções cientificamente baseadas, elas seguem uma metodologia muito rigorosa para levantar evidências sobre a eficácia daquilo que a gente está falando, né? Então, a gente tem como, por exemplo, né, através dos protocolos que a gente apresenta no livro, os autores apresentam evidências de eficácia dos seus protocolos, dizendo assim, ó, esse protocolo de intervenção, ele funciona para isso que ele está sendo proposto, ou ele funciona para intervir nisso, mas não funciona para aquilo. Então, a gente sabe, a gente tem consciência
consciência daquilo que a gente está adquirindo, daquilo que a gente está oferecendo para os nossos clientes, e isso é muito importante quando a gente está falando de uma prática que é eticamente baseada, né? Então a gente também está falando que a existência de evidência científica em algo, assim, buscar por intervenções que tenham evidências científicas, ela traz para a gente também uma prática que é ética, né? Porque a gente está oferecendo para o nosso cliente algo que de fato a gente sabe que pode trazer resultados positivos para ele, né? Então isso é muito bacana e obviamente para o profissional que está buscando essas intervenções, saber, né, que ele tá sendo um diferencial dele buscar intervenções de qualidade, e isso é hoje em dia no mercado de trabalho algo extremamente importante, é um diferencial para aquele profissional. Então, no nosso livro, né, no livro organizado por mim e pela Júlia, a gente busca autores que vão o tempo todo trazer essas evidências. Olha, o protocolo é esse, mas tem evidência para isso, né? Então, a gente tem aí bastante essa preocupação com trazer evidências científicas para os protocolos de intervenção que a gente está trazendo no nosso livro, tá? E aí, uma questão interessante, que óbvio a gente está aqui num congresso de avaliação, né? Então a pergunta é: o que a avaliação tem a ver com intervenção? E aí eu posso dizer para vocês, como uma pessoa que trabalha com as duas coisas, que a avaliação tem tudo a ver com intervenção, né? Quando a gente, um dos propósitos de se avaliar, de se entender o funcionamento psicológico do sujeito, do indivíduo, é justamente pensar nas melhores estratégias para lidar com aquela questão que aparece no nosso processo de avaliação. Então, quando a gente avalia, a gente tem uma dimensão real do que a gente pode escolher, do que a gente pode selecionar, do que a gente pode encaminhar para o nosso cliente, né? Então, a avaliação e intervenção, elas estão muito relacionadas, né? Quando eu faço, por exemplo, um perfil neuropsicológico, que eu trago ali forças e fraquezas, quando eu avalio, né, faço uma avaliação neuropsicológica, um dos objetivos da avaliação neuropsicológica é justamente pensar em processos de reabilitação, né, que faz parte aí das intervenções, com vistas a otimizar o funcionamento cognitivo do sujeito. E eu consigo intervir melhor, né, se eu tenho aí uma avaliação que é bem feita. Então, os instrumentos de avaliação, a discussão sobre a qualidade da avaliação, ela também tem tudo a ver com a intervenção que eu vou ministrar, né? E outra coisa que é muito interessante é que quem está trabalhando com intervenção está sempre querendo monitorar os ganhos, né, do paciente. Então, os instrumentos de avaliação, né, a avaliação por meio de entrevistas, por meio de testes, por meio de escalas, né, por meio de outras ferramentas complementares, outras fontes complementares de informação, ela traz para a gente, né, uma forma de avaliar, inclusive, a resposta à intervenção, né? Então, se eu avalio o paciente antes, ministro a intervenção e continuo avaliando o seu progresso com os mesmos instrumentos que eu usei antes, eu consigo monitorar o progresso do paciente, né? E isso é uma coisa extremamente importante. Então, mais uma vez ali, ó, avaliação e intervenção muito juntinhas, né? Como pontas ali e eixos de trabalho bem associados para o profissional. E além disso, se a gente for pensar na psicometria como dentro aí do campo maior, né, da área maior da avaliação psicológica, as ferramentas da psicometria, os procedimentos envolvidos na construção, por exemplo, de testes psicológicos, podem ser generalizados para a construção de protocolos de intervenção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, em construir um protocolo de intervenção para a memória episódica, né, a gente tem que pensar, será que aquelas tarefas que eu estou incluindo ali, elas têm validade? Né? Será que elas de fato estão ali intervindo naquilo que elas se propõem a intervir? Será que elas têm validade de conteúdo? Qual que é o nível de dificuldade daquelas
daquelas tarefas, como que eu organizo essas tarefas num protocolo de intervenção pensando no nível de dificuldade. Então, tudo isso, todo esse conhecimento que a psicometria há muito tempo aplica à construção de instrumentos, ela pode ser também aplicada à construção de protocolos de intervenção. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante e, mais uma vez, mostra o link entre as duas coisas, né? Então, nesse momento, pensar em intervenções cientificamente baseadas nos leva, né, a pensar aí nos instrumentos, na qualidade da avaliação que a gente conduz e na qualidade do processo de construção daquele protocolo que se utiliza de conhecimentos da psicometria, tá? Bom, gente, aí mais uma vez, né, falando para vocês que tudo isso, né, toda essa discussão que eu trouxe rapidamente aqui para vocês, tá disponível no livro, né, nos vários capítulos que compõem esse livro, são 23 capítulos, né. Vocês podem adquirir o livro, vocês podem conhecer um pouquinho mais do livro, o prefácio, né, por exemplo, está disponível para vocês baixarem o sumário, né, no site da Terceira Editora, então vocês podem buscar aí no site da TC, né, assim aqui, ó, vocês encontram lá as informações do livro, né, e podem seguir as atualizações da editora aí pela página, né, do Instagram, que é TC Centro de Saberes, né, @TC Centro de Saberes. Então, vocês encontram informações sobre o livro, encontram por exemplo, conhecer um pouquinho mais dos autores, né? Tudo isso está disponível para vocês entenderem um pouquinho mais a proposta desse livro aí que foi lançado no meio desse ano e a gente está aqui hoje também nessa jornada apresentando para vocês, tá? Além disso, como eu falei no início, como eu prometi no início, né? A TC para os participantes da jornada online do IBAP, né, colocou um código promocional para vocês usarem para adquirir o livro, né, que é esse código aí, t.ser IBAP, né, em que vocês vão adquirir um livro com um valor de R$130 e frete grátis, tá? Esse código ele vai ser válido para uso para quem curtir o Instagram da TC, né, o Instagram ali que eu mostrei para vocês, o Instagram da TC, e tem que mandar uma mensagem lá falando que pegou esse código promocional nesse vídeo aqui de lançamento dentro do ambiente aí da jornada online do IBAP, tá? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês gostem do livro e deem feedback aí acerca dele, né? E façam um bom uso desse material que ele traz. Um abraço para todo mundo e até a próxima.